nervosismo, tá? Vamos lá, né? Mais uma vez, né? Glória a Deus, graças a Deus eu estou aqui. Eu fico muito feliz. É sempre uma oportunidade ímpar para mim estar aqui nesse lugar. Fico muito feliz de verdade de estar aqui falando da palavra de Deus, no lugar onde eu nasci, onde eu cresci. Meu coração se enche de alegria. Hoje eu estou muito feliz. Mandar um abraço para meu pai e para minha mãe que estão me assistindo lá em Santa Rosa. E Dia dos Pais chegando, né? Não poderia deixar de falar que eu amo muito meu pai. Amo muito o Senhor, pai. O Senhor é uma referência para mim. Eu tenho muito orgulho do Senhor. E se não fosse o Senhor e minha mãe e as suas orações, eu com certeza não estaria aqui hoje. Hoje eu quero trazer um tema. O tema da mensagem é: o tempo certo é hoje. O Senhor falou muito no meu coração. A gente pode abrir a Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro. Eu gosto muito de Pedro, irmãos. Eu acho o Pedro um cara muito bacana, um cara muito legal. De certa forma, me identifico muito com Pedro. E a gente, observando a Bíblia, a gente vendo a narrativa, a gente consegue perceber 3 Pedros. Um Pedro que foi antes de Jesus, um Pedro durante Jesus, quer dizer, enquanto Jesus estava aqui na terra, e um Pedro depois de Jesus, um Pedro depois que Jesus é assunto aos céus. E a gente percebe como que esse homem mudou, como que os processos na vida de Pedro mudou. A gente chega, o primeiro Pedro lá, né? Ele é um pescador e já faz eu gostar muito de Pedro, porque eu também sou apaixonado com pescaria. E Pedro, ele era aquele cara assim, né? Bastante espontâneo, um rapaz espontâneo. Para assim, a gente entender, Pedro, quando ele conheceu Jesus, ele tinha 30 anos. Então, provavelmente ele tinha a mesma idade do que Jesus. Então, a gente vê, quando ele entra, ele é um homem extravagante, um homem, assim, já tinha ali um pequeno negócio, né? Ele tinha uma empresa junto com o irmão dele, junto com o João ali, o irmão de João também, Tiago. Eles tinham uma empresa de pesca que trabalhava lá em Cafarnaum. E é um cara espontâneo, um cara que chega e se joga e fala assim: eu não sou digno, fala para Jesus. E aí Jesus fala assim: agora eu vou te chamar para ser pescador de homens. E aí quando Pedro começa a andar com Jesus, a gente começa a ver outro Pedro, assim, um Pedro cada vez mais empolgado, cada vez mais emocionado, um cara que é igual ao amor de irmão. É o amor de Pedro com Jesus era igual ao amor de irmão. O irmão é assim, você mata e morre por causa do seu irmão, mas você não tem coragem de pegar um copo d'água para ele, né? É mais ou menos o amor de Pedro com Jesus. Jesus fala assim: Pedro, ora por mim. Pedro dorme, mas na hora que vem o soldado para poder pegar Jesus, Pedro arranca a espada, parte para cima do soldado, dá uma espadada naquele soldado, e se engana quem pensa que Pedro tentou cortar a orelha daquele soldado, porque não foi a orelha que ele tentou cortar. Com certeza ele tenta dividir ali a cabeça no meio ali daquele soldado, e talvez ali no reflexo aquele soldado desvia e a espada passa na orelha e corta a orelha. Quer dizer, Pedro de verdade estava disposto a matar ou a morrer por Jesus, mas não estava disposto a orar por Jesus. Então a gente vê um Pedro que oscilava, um Pedro que vivia várias situações extremas, um Pedro que chegava ao mesmo tempo que dava uma bola dentro, que você falava: caramba, acertou. Quando Jesus fala assim: o que eles estão dizendo que eu sou? E todo mundo fala assim: um agitador, um profeta. E aí, o que eu sou? Jesus pergunta e Pedro fala: você é o Messias, quer dizer, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E aí Jesus fala assim: Pedro, mas que incrível, isso não foi nem veio de você, foi Deus que te revelou isso, olha que coisa legal. E aí daqui a pouco Jesus fala assim: convém que o Filho do Homem seja morto, seja levado. Ele: de maneira nenhuma eu vou deixar que isso aconteça. E aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Então é o cara que ao mesmo tempo ele estava dando uma bola dentro, ele estava dando uma bola fora. E depois a gente vê a terceira fase de Pedro. A terceira fase de Pedro é um Pedro maduro, inteligente, que sabe conversar, que sabe expor as suas opiniões. É um homem que lá em Atos a gente vê ele debatendo
com os fariseus, os escribas, falando assim, não, mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A gente vê um Pedro que se levanta ali, naquele meio ali, naquele início da igreja, como uma pedra de sustento ali para a igreja, né? O início ali da igreja, foi ali o grande momento ali de Pedro, um Pedro muito mais centrado, muito mais tranquilo. E aí Pedro vem aqui e escreve a segunda carta de Pedro. Ele escreve a primeira carta, depois ele vem e escreve a segunda. A segunda carta de Pedro, ela foi a última obra de Pedro nessa terra. Foi o último momento, provavelmente Pedro escreveu essa carta no mesmo ano que ele foi morto ali no Império Romano, né? Então ele escreve essa carta que rasga os nossos corações, uma carta que faz a gente ler e sofrer, mas ao mesmo tempo olhar para uma esperança maior, que é a esperança futura, a qual Jesus Cristo nos prometeu. Então Pedro, ele vai e escreve assim: prefácio e saudação, Simão Pedro, a minha versão é NAA, tá assim, esquece. Prefácio e saudação, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Aqui Pedro, ele dá uma chave incrível que serve para os nossos dias, que serve para a nossa vida, nós como cristãos. E ele fala assim, olha, concentrem todos os seus esforços, acrescentando a fé que vocês têm, quer dizer, ele está falando de quem já tem fé, acrescente a fé, virtude. A virtude acrescente o quê? O conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês sejam que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quer uma chave para a sua vida? Quer ser frutífero? Quer produzir? Quer multiplicar? Quer alargar as tendas? Quer crescer em conhecimento e graça? Quer ter grandes coisas? Pedro deu a chave para nós aqui, ó, acrescentar a nossa fé. Não adianta só a gente ter fé. A fé aqui que Jesus Cristo é o Senhor, mas nós temos que o quê? Acrescentar a nossa fé virtude, acrescentar a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Aí a gente vê muita gente que começa a caminhar com o Senhor, abrindo um parênteses aqui, ele vem e começa a caminhar com o Senhor, começa a viver uma vida com o Senhor, e de repente ele não avança. Ele não continua, e a gente olha e fala assim, tinha tanto potencial, podia ir tanto para frente, mas parou. Por que ele parou? Porque só a fé não é suficiente para frutificar. Para mim poder frutificar, eu preciso introduzir essas características e essas qualidades que Pedro fala aqui para nós. E aí ele vai continuar falando, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. O que acontece? Esse cara, ele se torna um cego, e ele esquece da purificação dos seus antigos pecados, quer dizer, esquece da grande obra que o Senhor fez na vida dele, logo ele se vê perdido, e o que acontece com essa pessoa? Logo ela vai se desviar, ela vai ter uma fé que não vai produzir frutos, e a fé que não produz frutos, automaticamente o cara está perdido, e daqui a pouco você não vai ver mais essa pessoa. E aí Pedro vai continuar aí falando assim, ó, por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez mais, confirmar
a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheça e tenha sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, essa é a Tua palavra, essa é a palavra a qual o Senhor me falou, que o Senhor tem me falado nesses dias. Eu quero te pedir que o Senhor venha confirmar essa palavra no coração dos nossos irmãos, e que o Senhor venha falar nos nossos corações essa noite, Pai, e que o Senhor, Pai, venha fazer presente aqui nesse lugar, e que todo mundo, Senhor, esqueça que é eu que estou aqui, esqueça que tem alguém que seja visto apenas o Senhor nesse lugar, e que apenas a sua poderosa mão esteja nesse lugar, e que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, e que todo louvor, e que toda glória e toda graça seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Pedro, ele tem uma revelação. Jesus, ele revela para Pedro e fala assim: Pedro, eu vou te tirar dessa terra, eu vou te tirar desse mundo, o seu tempo está chegando ao fim. E quando a gente recebe uma mensagem como essa, eu imagino vocês, né? Mas quando a gente ouve uma notícia dessa, imagina só, a gente vai no hospital, chega lá, o médico fala assim: olha, você tem uma doença que você só vai durar 5 meses, e olhe lá. E aí muda tudo. É uma notícia que muda o jogo, que muda todas as nossas prioridades, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de enxergar o mundo. Porque, na verdade, nós temos muita confiança no futuro, nós temos muita confiança no amanhã, que, na verdade, o amanhã não existe. Nós confiamos copiosamente no que faremos amanhã, no que faremos depois da manhã, do que faremos depois, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, e eu tenho uma notícia para dar para vocês: nós só temos o hoje, o amanhã ele ainda não existe. Só que como às vezes a gente está tão preocupado enxergando o amanhã, que as nossas prioridades, ela muda. Eu quero pensar no amanhã, e não que nós não tenhamos que pensar no amanhã, muito pelo contrário, nós temos sim que pensar a nossa vida, olhar para frente, isso aí é fundamental, mas nós não podemos esquecer que o amanhã, ele não existe. E quando Pedro recebe essa notícia do Senhor, ele vem e fala assim: olha, eu vou deixar esse tabernáculo como efetivamente o nosso Senhor me revelou, mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. O que aconteceu aqui? As prioridades de Pedro mudou. As prioridades dele agora mudam. Qual que é a função? O que é o princípio? Agora, o que ele vai pensar? Eu quero fazer com que essa mensagem crie raiz no coração dessas pessoas, porque logo Pedro não vai estar mais aqui, logo Paulo não vai estar mais aqui, porque alguns historiadores acreditam que Pedro e Paulo morreram no mesmo ano ali, perto do final ali do governo de Nero, né? Então, muitos acreditam que eles morreram no mesmo ano, e aí você imagina, tirou as duas, simplesmente foi Pedro e Paulo, no mesmo ano eles morreram. Então você imagina, qual que foi a preocupação de Pedro? Pedro olha e fala assim: nós temos que fazer com que essa mensagem perpetue no coração dos cristãos. E uma mensagem como essa, ela muda a nossa perspectiva. Ver a vida com o filtro do fim muda a nossa perspectiva de vida, muda a nossa forma, e isso nos traz uma reflexão. Eu tenho pensado muito nisso esses dias que a gente tem vivido, as coisas que a gente tem passado, notícias que a gente tem acompanhado, né? Uma pessoa simplesmente fecha o outro no trânsito, ele arranca o revólver e dá um tiro na cabeça do rapaz. O rapaz morre lá trabalhando.
Uma criança vai comprar pão e de repente alguém vai lá e pega, sequestra aquela criança, mata, asfixiada com um cardaço, depois simplesmente joga o corpo. Esse tipo de notícia, esse tipo de eventos começa a mexer e começa a mostrar para nós que o amanhã, ele de verdade não existe. A gente estava esses dias, eu fui esses dias em um velório e eu fiquei lá andando lá nos túmulos lá e observando. Eu comecei a olhar e eu vi que uma coisa me chamou a atenção, que aquela pessoa, ela tinha o nome completo e ela tinha uma estrela e uma cruz. E eu fiquei pensando, cara, é só isso que se resume? O que esse cara fez? Quem foi esse cara? Ele fez alguma coisa? Quem que foi? Quais eram os pensamentos dele? Mas você sabe o que a sensação que me dá? Que a nossa vida, ela se resume no nosso nascer e no nosso morrer. A gente tem um curto período de tempo na vida e a gente precisa, e essas informações, esse tipo, Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele dá um conselho que é um conselho muito duro para a gente. Ele fala assim, é melhor você ir num velório ou numa casa onde há luto, do que você ir numa festa, numa casa que está em festa. Por quê? Porque quando você vai em um velório, você começa a ter reflexões da vida, que você jamais teria reflexões como essa em uma festa. O cara está numa festa, vamos viver o hoje, aquela coisa, mas quando você vai no velório, você chega lá, você fala, peraí, cara, esse é o futuro de todos nós, e isso começa a mudar, isso precisa mudar as coisas dentro do nosso coração, e o Senhor, Ele tem falado ao meu coração, algumas coisas que nós precisamos mudar, nós precisamos ter uma cultura de começar a pensar nessas coisas, e aí eu vou começar a falar, a primeira coisa, nós devemos aprender a valorizar a nossa vida, valorizar a vida que nós temos hoje, valorizar quem nós somos, valorizar o que Deus fez, o que Deus nos deu, aprender a valorizar, aprender a curtir, a ser feliz, aprender a aproveitar as coisas, em Eclesiastes 9, eu vou abrir aqui, nós estamos sem o projetor, então eu vou... Eclesiastes 9, Salomão, ele dá um conselho que é muito legal e que também falou muito no meu coração. Ele vai falar assim, aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz. Uma vida fugaz é o quê? Que passa rápido. Aproveite os dias, todos os dias da sua vida, essa vida rápida, fugaz. Aproveite os dias com a mulher que você ama. E aí depois ele vai falar assim, essa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nessa vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Quer dizer, quem aqui trabalha muito? Eu trabalho muito. Quem é que trabalha muito? A gente trabalha, e qual que é o proveito que a gente tem do nosso trabalho? Salomão não fala que é acumular tesouros, Salomão não fala que é ter muito dinheiro, Salomão não fala que é trocar de carro todos os anos, Salomão não fala que é comprar um Nike Jordan de R$1.500, mas Salomão, ele vai e fala assim, aproveite os dias, todos os dias dessa vida fugaz, porque esta é a parte que lhe cabe, é aproveitar o dia com a mulher que você ama. Então, isso tem que gerar em nós, isso aí vale para a mulher que você ama, para o marido que você ama, e isso tem que fazer a gente mudar a forma de enxergar, porque peraí, eu estou vivendo ao lado de uma pessoa, talvez eu trabalhando, ela trabalhando, talvez a vida passando tão rápido que eu não estou conseguindo aproveitar, que eu não estou conseguindo viver. Eu quero te falar uma coisa, irmão, alguma coisa está errado. Se você não tem desfrutado do seu trabalho, alguma coisa está errada. Alguma coisa a gente vai ter que repensar aqui nessa noite. Eu vou ter que repensar, peraí, eu estou trabalhando tanto para quê? O que eu estou fazendo? Estou juntando dinheiro? Não que não seja bom juntar dinheiro, não que não seja legal, mas se a nossa vida passar como aquele cara que só trabalha, e no dia que ele fica rico, ele morre.
E aí Jesus fala, tolo, hoje mesmo pedirão a sua alma. O cara trabalhou tanto, o dia que ele ficou rico, você sabe o que é isso? A vida não é trabalhar para aproveitar, mas é aproveitar enquanto se trabalha. É aproveitar e viver a vida com as pessoas que você ama no meio do processo. Não é só quando você chegar lá na frente, não. Eu brinco muito isso com a minha esposa, porque nós temos uma filha que vai fazer 15 anos esse ano, uma que vai fazer 10 no ano que vem, e uma que já vai fazer 3 anos esse ano. Eu e ela, a gente tem 30 e 31 anos. Aí a gente fala assim, não, daqui 10 anos, nós vamos aproveitar a vida. Porque nós vamos ter uma filha de 25 anos. Nós vamos ter uma filha que vai estar com 19 anos, que vai fazer 20, e uma que vai estar fazendo 13 anos, daqui 10 anos. Nós estamos quarentão, inteirão, ainda nós vamos aproveitar a vida ainda. Errado, nós temos que aproveitar o hoje, nós temos que aproveitar o todo dia, porque é isso que o Senhor nos deu, é esse que é desfrutar. Eu hoje estava lá na padaria, comprando pão, olhei assim para o pão, e falei, nossa, vontade de comer um pão com queijo. Falei assim, eu vou ali comprar um queijo. Fui lá e comprei o queijo, você sabe por quê? Porque quando eu morrer o queijo vai ficar aí. E para onde que eu vou vai ter queijo lá, mas eu quero comer, desfrutar do fruto do meu trabalho é hoje. E eu fui lá e comprei o queijo e comi com muito, muito queijo. Isso é desfrutar do que Deus deu para nós, é a boa parte que Deus nos entregou nessa vida. E muitas vezes a gente vive tão preocupado, tão estressado, tão chateado, que a gente não consegue sentar numa mesa, tomar um café e desfrutar e comer um pão com queijo. E aí na hora que você entra num leito de enfermidade, que o médico fala assim, a partir de hoje você vai ter que alimentar só por uma sonda. Você vai lembrar, olhar para trás e falar assim, nossa, quantos pão com queijo que eu comi, eu nem valorizei. Não deu nem para sentir o gosto, que eu estava com tanta pressa, preocupado com aquilo que estava fora do meu controle, preocupado com aquilo que eu nem devia estar preocupado, e hoje chega aqui, eu estou aqui nessa situação, nem um pão com queijo eu não posso comer mais. Irmãos, desfrute do seu trabalho hoje. Lembre-se que o dia de amanhã, ele ainda não existe. A nossa esperança, ela é em Deus. A esperança que nós vamos ter uma vida eterna, uma vida cheia de prosperidade, cheia de bênção, é real, é verdade. Nós vamos ter sim, nós vamos viver isso sim. Mas o que Deus está falando assim, desfrute o hoje. Desfrute o hoje. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que a máxima da vida é a felicidade. A máxima da vida é o nosso prazer. Não. Não é o nosso prazer, a máxima da vida não é o nosso prazer. Inclusive, quem prega isso é o satanismo, que vai falar que o Deus que eu tenho que adorar sou eu mesmo. Não, a máxima da vida não é satisfazer os meus desejos, não é satisfazer o meu prazer, o meu bel prazer. A máxima da vida que eu entendo, que eu enxerguei, é quando eu conheci Jesus. Porque eu percebi que existia buracos no meu coração que eu nem sabia que existia, que foram preenchidos. E quando eu conheci Jesus, eu percebi que mesmo passando por aflição, eu tenho alguém a quem recorrer. Eu tenho alguém que me amou primeiro, que me amou antes de eu me amar. Enquanto a gente estava ministrando, eu estava fechando o olho ali, e eu estava pensando, eu falei, caramba, o amor de Jesus, ele foi um amor universal, ele morreu por todo mundo, mas ele também foi um amor direcional. Ele morreu por você, por você, por você, por você, por você, e o amor dele é suficientemente capaz de nos alcançar, nos unir e nos encher da plenitude, da graça e da virtude do Senhor. Essa é a máxima da vida, é viver, ter o coração preenchido por Deus. A felicidade, o que é a felicidade? Quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz, irmãos? Só isso? Eu quero, eu quero ser feliz. Salmos 34 vai dar a chave. Agora eu vou passar o segredo agora, irmãos. O segredo da felicidade agora eu vou passar para vocês. Quem quer ser feliz agora, eu vou revelar o mistério. Arrasta para cima, que eu vou revelar o mistério aqui agora. Salmos 34, versículo 12. Ele vai falar assim, quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
Resumindo, quem quer ser feliz? Eu amo a vida, quero ser feliz, quero viver por muito tempo. E ele vai falar assim, se você quer, então beleza. Primeira coisa, versículo 13, refreia a sua língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Segunda chave, afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha que legal, os ouvidos do Senhor estão abertos aos nossos clamores. Então ele vai falar assim, ó, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor estão repousados sobre nós aqui dessa igreja. Os ouvidos dele estão direcionados ali para poder ouvir aquilo que a gente está clamando, aquilo que a gente está pedindo. Só que aí o contrário, quer dizer, quem pratica o contrário, né? Quer dizer, o cara que tem os lábios ali, que a língua dele fala só o mal e os lábios só falam palavras enganosas, aquele que se aproxima do mal e não pratica o bem, aquele que procura a guerra e empenha-se em alcançá-la, o que vai acontecer? O rosto do Senhor está contra eles, contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Então, quer ser feliz? Está o segredo aqui, ó. A felicidade, eu não estou falando que Deus ele propõe assim, que nós sejamos felizes, que o Jesus morreu para que a gente fosse feliz. Não aqui, a felicidade ela vai ser plena, mas é quando nós nos encontrarmos com Jesus lá no céu. Aqui ele nos prometeu foi o quê? Aflições, luta, dificuldade, mas que mesmo em meio a essas lutas, mesmo em meio a essas aflições, mesmo em meio a essas dificuldades, nós temos um Deus a quem recorrer, nós temos um Deus que os seus olhos estão colocados sobre nós, e que os seus ouvidos estão inclinados aí para ouvir o nosso clamor. Essa foi a primeira, né? A segunda chave, eu fiquei pensando muito sobre isso. Devemos ser excelentes em relação à nossa família. Primeiro, eu preciso aprender a aproveitar e a viver a vida. Segundo, eu preciso ser excelente em relação à minha família. E ser excelente, irmãos, em relação à nossa família, é algo muito importante. É algo que Jesus, ele espera que nós sejamos. Ele espera de nós. Ele espera que nós venhamos dar a real importância que a nossa família tem. Então, a gente pensa, né? O pai, quem aqui é pai ou mãe aqui? Quem tem filhos aqui? Quando vocês morrerem, como vocês querem que os seus filhos se lembrem de vocês? Já pensaram nisso? Esses dias eu estava pensando nisso. Como que eu quero que as minhas filhas se lembrem que eu era? Sabe, porque eu tenho lembranças muito boas do meu pai. Se um dia, quando aí, demora bastante, né? Mas até hoje, se alguém me perguntar quem é seu pai, eu vou falar assim, meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem que viveu extremas dificuldades, que foi criado sozinho, que não teve pai, que não teve mãe, mas encontrou toda a carência que ele precisava, ele entregou essa carência para Deus, e Deus ele foi o pai e foi a mãe ali do meu pai. Esse é meu pai, e eu vou lembrar do meu pai assim o resto da minha vida. E aonde que eu for, eu fico vindo e eu acho muito legal. Eu vou na casa do João Batista é o pai do Nick, né? Eu vou lá, às vezes vou lá bater papo com eles, fico lá até tarde. E quando o João começa a falar do pai dele, o pai do Nick, quando ele começa a falar do pai dele, o meu coração ele se enche, ele fala assim, meu pai era assim, meu pai era um homem assim, honesto, meu pai era um homem trabalhador, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, e aquilo, eu falo, caramba, eu quero ser lembrado pelas minhas filhas desse jeito. Eu quero que minhas filhas lembrem de mim e falem assim, não, meu pai era bom demais, meu pai foi um pai bom, e eu acho que isso tem que ser uma coisa que a gente precisa colocar no nosso coração. Quem nós somos para os nossos filhos? O que nós fazemos pelos nossos filhos? É uma semente, né, que a gente... Eu fui em um velório, na semana passada, eu não gosto muito de ir em velório, quem me conhece sabe, mas na semana passada eu fui em 2, na semana atrasada, e em um desses velórios que eu fui, eu estava lá e estava 2 pessoas que eram netos da pessoa que tinha falecido, e elas estavam conversando assim, falando assim, eu estou aqui, mas eu, estou nem aí para essa véia.
era uma péssima avó, não cuidava de ninguém, fazia fofoca. Se ela não conseguisse descobrir uma história, ela inventava. Eu falei, meu Deus, misericórdia, Deus que me livre. Não quero ser assim não, não quero ter essa lembrança, que coisa ruim, né? Que coisa chata. E eu fiquei calado, eu não conheço, não sei, né? Estava lá assim de coração, prestando minhas sinceras palavras ali. E depois eu fui no outro velório. Eu fui no velório do pai de um amigo meu. Ele morreu, ele estava num domingo, ele estava na praia. E ele tem um vídeo do pai dele nadando assim, 50 metros, assim, ó. Ele pula do barco e nada até lá na ilha, nadando, forte, saudável. Tinha 60 e poucos anos, o homem, né? E ele voltou na segunda-feira da praia. Na terça-feira eles fizeram um churrasco. Na quarta-feira eles foram assistir jogo. Na quinta-feira ele estava lá de bem, tudo tranquilo. Na sexta-feira, à tarde, ele passou mal. Sentiu uma dor aqui na região do pescoço. E foi para o médico, ele tinha tido uma arritmia cardíaca. Essa arritmia cardíaca, ela evoluiu, e na sexta-feira ele foi para o hospital, foi internado. No sábado, 2 horas da tarde, ele morreu. E saudável, um homem forte. E no domingo, quer dizer, um domingo passado, ele estava na praia. No outro domingo, ele estava sendo velado, enterrado lá no cemitério, lá em Sabará. E eu fui no velório, eu cheguei lá e ele falou assim, cara, eu estou arrasado porque eu perdi meu pai, mas meu pai me entregou tudo que ele podia me entregar. Ele foi um excelente pai, excelente nos conselhos, um excelente avô, um excelente marido para minha mãe, paciente, cauteloso. E eu falei assim, assim eu já quero ser lembrado, né? Olha só para você ver, e eu via aquilo ali, eu fiquei refletindo, eu fiquei pensando, eu falei assim, quem eu quero ser para os meus filhos? E o meu coração, assim, tem refletido muito sobre essa questão. E da mesma forma, irmãos, a gente tem que pensar quem é filho, quem tem seus pais ainda vivos. Essa tem que ser a nossa forma de pensar em relação aos nossos pais. Qual filho que nós queremos ser para os nossos pais? O filho atribulado, atrapalhado? Ou o filho que dá orgulho, que dá prazer, que dá satisfação, o filho que honra? Então, da mesma forma, para nós também que somos filhos, essa precisa ser a nossa máxima. Nós precisamos pensar nisso o tempo todo. Quem nós queremos ser para os nossos pais? Porque eu vou te falar um negócio, a vida ela é muito estranha. Porque o que você está sendo para os seus pais hoje, amanhã os seus filhos vai ser para você. Então hoje você está tendo a oportunidade de plantar. Muita gente, meu sócio trabalha comigo e ele fala assim, cara, como eu queria ter meu pai hoje aqui. A gente está num processo de estruturamento na empresa e a gente alugou um espaço, está montando um espaço lá da nossa empresa, e meu pai foi lá nessa semana, né, a gente estava organizando, meu pai foi lá, chegou lá, levantou aqueles mãozão, orou para o menino, e depois que meu pai saiu, ele falou, cara, como eu queria trazer meu pai aqui, para ele conhecer a empresa que eu tenho construído, a empresa que eu tenho feito, que a gente tem construído. E eu não posso porque agora não tem mais ele. Então, aproveita a vida. O amanhã ele não existe. Lembra-se disso. Lembra-se que hoje eu quero em nome de Jesus que nós venhamos sair daqui essa noite pensando assim, ó, quem que eu quero ser a partir de hoje? Igual Pedro, agora minhas prioridades mudou. Agora as minhas prioridades mudou o jogo, mudou tudo. Por quê? Porque agora eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo. Se a gente pensar todos os dias que a gente tem pouco tempo, foi o que o salmista ele vai falar. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira para que possamos alcançar um coração sábio. O que ele está querendo dizer? Me ajuda, Senhor, a entender que o amanhã ele não existe. Porque eu só vou conseguir ter um coração sábio quando eu conseguir olhar e saber que eu só tenho hoje. Isso é contar os nossos dias. Não é saber fazer conta quantos dias que eu vivi de 80 anos. Não é isso que o salmista está querendo dizer. Ele está falando assim, ó, eu só tenho hoje para viver. E eu preciso agradecer, e eu preciso aprender a viver só tendo o hoje. A Bíblia ela vai falar uma história que é muito interessante, que está lá em 2 Reis, capítulo 20, que é a história do rei Ezequias. O rei Ezequias,
o profeta Isaías aparece para ele, está lá em 2 Reis capítulo 20, e o profeta vai e diz assim para ele: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Qual que foi a ordem de Deus pro profeta, do profeta para o rei? Ponha sua casa em ordem. Ele não falou assim: ore para mim poder te dar mais tempo de vida. Ele não falou isso, o profeta não falou isso com o rei. Ele falou assim, ó: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, e certamente você vai morrer. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho pensado. Se hoje eu morrer, minha casa está em ordem? Ariel, você está fúnebre hoje, hein? Se hoje você morrer, sua casa está em ordem? Você vai deixar a dívida para sua família? Você só vai deixar credores lá, cobranças? Como é que é? Está em dia? Está legal? A minha ainda não está não, tá, irmãos? Eu não estou aqui falando que tá bacana não, ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar. Mas o Senhor tem falado ao meu coração, que nós não podemos viver pensando que vamos viver para sempre. Nós temos que entender. Então ele fala aqui com o profeta, o profeta fala aqui com o rei: ponha em ordem a sua casa. E aí Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. E aí Isaías volta e fala com Ezequias: ó, sua oração funcionou, deu certo, você vai viver mais 15 anos, e os assírios não vão pôr a mão em vocês. E ele fala: glória a Deus, muito bom. Mas qual que foi a ordem que Deus tinha mandado para ele? Ponha a sua casa em ordem. E foi exatamente o que Ezequias não fez. Ele não colocou a casa em ordem. Depois, irmãos, eu não vou entrar porque a gente está com o tempo um pouquinho corrido, mas depois dá uma lida lá o que acontece. Ele tem um filho, o filho dele foi o pior rei de toda a história de Judá. O pior rei, Manassés, foi o pior rei da história de Judá. Por que isso aconteceu? Porque ele não colocou a sua casa em ordem. Então a gente tem que procurar fazer aquilo que nós temos que fazer em prol da nossa família. Nós temos que colocar nossa casa em ordem, abençoar, tomar as rédeas da nossa família, tomar as rédeas dos nossos filhos, tomar a rédea daquilo que está fora, que está precisando de voltar para o caminho. Nós temos que colocar a nossa casa em ordem, nós temos que aprender, nós temos que viver em prol também, cuidar. Não estou falando que a gente tem que viver só por nossa conta, né? Nós temos também, Isaac, ele dá um exemplo para nós de cavar poços, né? Que isso representa o quê? Tentar construir alguma coisa para o seu filho. Se você ama seu filho, quiser melhorar um pouquinho as coisas para ele, as condições para ele, se você tiver condição de trabalhar para isso, faça isso, trabalhe, pense na sua família, pense, mas a maior segurança que você pode dar para o seu filho, a maior segurança que você pode dar para a sua filha, é criá-lo nos caminhos do Senhor. O maior bem que você pode entregar para o seu filho é criá-lo no caminho do Senhor, é ter a vida dele no seio da igreja, no seio da casa do Senhor. Esse é o maior bem. Você pode dar para ele dinheiro, você pode dar para ele carro, você pode dar para ele tudo, que no final das contas, se ele não tiver o Senhor, de nada daquilo vai adiantar, nada daquilo vai servir para nada. Eu estava esses dias em uma reunião e um cara falou assim: meu pai, quando ele morreu, deixou só uma loja velha para mim lá no bairro, no Barreiro, uma loja velha, de umas portas pesadas que custava de pendurar na porta para poder fechar. O pai do meu primo morreu e deixou uma Kombi toda velha para ele, tadinho, mais nada.
Você sabe o que isso quer dizer? Quanto mais você deixa, menos o seu filho vai valorizar. Agora cria ele no caminho do Senhor, que quando ele crescer, ele vai se lembrar de todas as boas dádivas, todas as boas virtudes que ele colocou no seu coração. Muito mais importante do que aquilo que é material, que você pode entregar para o seu filho, é criá-lo na presença do Senhor, porque ainda que ele cresça, mas quando ele crescer, jamais ele vai se desviar do caminho. Não existe uma herança maior do que você ver seus filhos diante da presença do Senhor. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão da sua casa, puxa a rédea, porque o Senhor está mandando hoje, põe sua casa em ordem, ordene, organize, coloca as coisas no lugar, porque o Senhor, a gente não sabe o dia de amanhã, o Senhor, Ele pode estar falando assim, o tempo ali está acabando, o tempo para cá está acabando, coloca ordem na sua casa, deixem as coisas organizadas. E por último, eu queria falar uma coisa que Pedro fala aqui, que também é incrível, né, que eu acho muito legal. Ele vai falar assim, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Sabe o que Deus está falando aqui? Primeiro, cuida de você, cuide da sua família, e também cuide das coisas de Deus. Trabalhe para o Senhor, procure alguma coisa para você trabalhar para o Senhor, dê dedicação às coisas que você faz, dê dedicação do seu tempo ao Senhor, dê dedicação da sua vida ao Senhor, procure ministérios para você se envolver, procure estar atarefado com as coisas de Deus, porque não existe nada mais importante do que a gente trabalhar aqui nessa vida, mas trabalhar para o Senhor. Não tem nada mais gratificante do que a gente trabalhar para o Senhor. Procure, além de viver aí uma vida feliz com sua esposa, com seu esposo, procure, além de cuidar dos seus filhos e cuidar bem deles, procure entregar o seu serviço ao Senhor, trabalhar para o Senhor, porque fazendo isso, irmão, jamais vocês tropeçarão. É fácil? Não, não é fácil, mas é gratificante, é algo que nos transforma, algo que nos muda. A gente vê, eu e a Pri, a gente vê o tanto que a nossa vida mudou depois que a gente começou a trabalhar na liderança dos jovens. Mudou, teve luta, teve, muito mais luta. Só que quando a gente luta ao lado do Senhor, automaticamente nós já somos vitoriosos. Quando você está numa luta, quando você está numa batalha, mas o Senhor está lutando, essa batalha, muitas vezes o Senhor vai falar assim, nessa luta aí, você nem vai ter que lutar, só agradece, porque eu vou lutar no seu lugar. Eu lembro que quando eu estava iniciando esse trabalho aí com jovens, eu fui chamado para pregar em uma outra igreja, fui lá pregar, terminou o culto, eu saí lá para fora, estava conversando com os meninos lá da igreja, chegou um cara para mim assim, o cara estava, e tinha uma boca assim de venda de droga lá, né? E aí tinha uns 4, 5 caras lá na boca, e veio um, e ele começou a me olhar. Falei, o que esse cara está me olhando? Ele começou a me olhar, eu comecei a olhar para ele assim, ele começou a me olhar, ele atravessou a rua, veio na minha direção, chegou perto de mim e falou assim, com a voz desse jeito, eu vou destruir sua vida. Hã? O que esse cara está pensando que vai destruir minha vida? Só que eu parei, refleti, pensei e falei assim, isso não foi esse cara não tem motivo para querer destruir minha vida, eu nem conheço ele. Mas eu vi claramente o diabo falando que ia destruir a minha vida, eu vou destruir sua vida. E aquilo ficou assim no meu coração, eu vou destruir sua vida, eu vou destruir sua vida, eu vou destruir sua vida. E não vou mentir, irmãos, deu um medinho assim, não vou ser hipócrita de falar que não teve, que eu não fiquei com medo. Do nada o cara atravessa a rua, vem para o meu lado e fala, vai destruir minha vida, deu um medo. E eu fiquei olhando assim para o cara, falei, esse cara tem nada a ver com esse cara, mas não tinha nada a ver com ele mesmo não. É porque quando a gente começa a fazer uma obra para o Senhor, automaticamente o diabo ele começa a querer destruir a sua vida mesmo, eu vou destruir sua vida. E aí eu fiquei meio assim, com medo e tal, né? Falei, agora o negócio vai ficar louco, mas você sabe para que o diabo veio? Ele veio para matar, para roubar e para quê? Para destruir. O propósito dele é destruir a vida de todo mundo. É isso que ele quer, é isso que ele veio fazer. Então, quando eu falei isso, eu fui lá e conversei com o pastor João. Mas aí, antes de conversar com o pastor João, que eu acho que no dia o pastor João estava até viajando, veio o Jazão e pregou aqui na igreja. E ele pregou e falou assim, meu irmão,
deixa eu te falar uma coisa, se você está se alistando para lutar uma guerra para o Senhor, eu quero te falar que o Senhor não vai te abandonar. Ah, meu amigo, aquilo ali encheu meu coração, porque eu estava me alistando, eu estava entrando, falei, Senhor, eu estou entrando nesse negócio, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ter dificuldade, mas o Senhor falou comigo naquele dia, falou, calma, eu estou com você. E quando a gente trabalha para o Senhor, a gente começa a viver e experimentar uma sensação que a gente nunca tinha experimentado antes, que é o Senhor lutando as nossas guerras, é o Senhor pelejando as nossas pelejas, é o Senhor pelejando as nossas batalhas. Ah, isso não tem nada melhor. Eu quero encorajar você, irmão, cuide bem da sua vida, pense bem, o que você gosta de fazer? Tem gente que você pergunta o que você gosta de fazer, a pessoa nem sabe falar, eu não sei, não gosto de nada não. Procure saber o que você gosta. Se você gosta de pescar, dedique pelo menos uma vez por mês para você ir pescar. O pescador ele é meio diferente, ele vai para o meio do mato, pernilongo, muriçoca, ele machuca, corta, cai, esfola, e ele fica ali o dia inteiro, às vezes está as 3 tilápias desse tamanho, uma piabinha desse tamanho, quando traz, mas ele sai, ele chega renovado, ele chega feliz, e ele chega alegre, aquilo ali dá um combustível para ele. Se você gosta de pescar, vai pescar. Se você gosta de fazer alguma coisa, invista em você, pega um pouco do seu dinheiro e invista, uma coisa que você gosta de comer, compra para você comer. Segunda coisa, ponha em ordem a sua casa, cultive a sua família, trabalhe a sua família, tome as rédeas, organize as coisas, coloque as coisas no lugar, não deixe para o terceiro fazer isso não deixe o professor educar seu filho não, porque o professor, ele vai trazer ali ensinamentos, talvez que são contrários aos seus. E a terceira coisa, irmãos, trabalhe para o Senhor. Pedro, ele vai falar aqui, ele vai falar assim, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo. Qual que era a máxima de Pedro aqui agora, nesse momento? Era garantir que a palavra do Senhor continuaria sendo pregada com integridade. Eu vou dedicar com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho. Se eu tenho só mais 2 meses de vida, esses 2 meses eu vou dedicar eles integralmente ao Senhor. Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou me esforçar ao máximo. Para quê que Ele vai fazer isso? Para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Mesmo depois que eu me for. Depois que eu me for, aí já era. Depois que eu me for, aí acabou. Aí entra a cruzinha lá, né, na frente da estrelinha. Mas e o que a gente vai deixar? O que a gente vai viver? O que a gente vai ser? Quem nós seremos aqui? Eu quero que essa reflexão esteja no coração de vocês nessa noite. Que o Senhor Deus, Ele possa estar trabalhando na vida de vocês, de maneira que vocês comecem a enxergar o que nós podemos fazer hoje para a gente poder começar a ter uma vida melhor, para desfrutar daquilo que arduamente, porque a gente sabe como que é difícil a gente conquistar uma coisa, como que é difícil a gente conseguir conquistar a nossa família, como que é difícil trabalhar para o Senhor, mas hoje o Senhor Ele vai estar dando força para vocês, para poder viver essa nova realidade. Buscar lutar com intensidade por aquilo que Deus te chamou a fazer. Procure saber qual é o seu ministério. Qual que é seu ministério? Eu lembro uma vez, Deus já tinha me revelado várias vezes que Deus ele tinha me chamado para palavra e etc. E um dia eu cheguei para o pastor João e falei assim, esperando assim, o coração cheio, esperando um bom conselho, aquele conselho assim, que ia mudar o jogo, né? Cheguei, pastor, Deus tem me revelado que eu vou trazer a palavra, que eu vou pregar, e aí, qual que é o conselho que o Senhor me dá? Não sei se o pastor João vai, eu acho que ele vai lembrar. Ele falou assim, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Isso foi uma chave. Isso foi um segredo, porque às vezes Deus nos revela que a gente vai ser uma coisa, e a gente olha onde a gente está, e a gente olha onde a gente quer estar, mas a gente não olha o caminho que a gente tem que trilhar, o caminho que a gente tem que caminhar, e às vezes o que você tem que fazer naquele momento, é ler a Bíblia. Como é que você vai pregar se você não ler a Bíblia?
Às vezes o que você tem que fazer, você tem um chamado, você fala, nossa, mas meu chamado é muito grande, como que um dia eu vou ser isso que alguém falou que eu seria? Mas a gente não começa fazendo, não é o que a gente tem que fazer daqui 3, 5 anos, não. É o que a gente tem que fazer hoje. Busque, irmãos, viver o ministério de vocês com intensidade. Busque aí com empenho cada vez maior confirmar a vocação de vocês e a eleição de vocês. Porque fazendo isso, jamais vocês tropeçarão. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Eu queria te convidar agora, irmão, a entregar aí no seu coração, a começar a refletir nisso que foi dito e começar a procurar os pontos que nós precisamos trabalhar. O ponto que você precisa começar a trabalhar nessa vida, o ponto que você precisa começar a sentir, o ponto que você precisa começar a fazer, se é entregar suas mãos aí ao trabalho. Ariel, eu tenho um chamado de cuidar de criança, mas tem anos que está no meu coração, mas eu não, sei lá, estagnei, parei. Hoje é o dia de você voltar lá e pegar aquilo que ficou e recomeçar a trabalhar para o Senhor. Ou então é o louvor, ministério, é a palavra. O Senhor me revelou que eu vou pregar, mas eu não sei o que fazer, eu não queria fazer isso. Eu quero te encorajar, irmão, a procurar com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês. Confirmar é dar continuidade àquilo que Deus chamou vocês para fazer. Talvez a chave que hoje precisa virar na sua vida é a sua família. Eu estou com um filho que está me dando dor de cabeça, está me dando trabalho. Eu estou quase entregando esse menino para Deus e desistindo dele. Deixa eu te falar, não desiste não. Desiste não. Volta. Continua. Entrega para o Senhor. Não desiste não. Coloca em ordem. Deus tem levantado sacerdote no meio de nós, sacerdote que vai ser sacerdote dos seus próprios lares, das suas próprias casas. Não deixa as coisas sair do controle, não. E talvez o que Deus precisa trabalhar seja você aproveitar a sua vida, curtir, viver com intensidade aquilo que o seu trabalho pode produzir para você. Às vezes você está ficando doente de tanto trabalhar. Às vezes você está vendendo a sua saúde para depois comprar o remédio. O Senhor tem falado nessa noite, não faz isso não. Começa a desfrutar das coisas boas que Ele colocou. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor venha virar chaves na nossa vida nessa noite. Que o Senhor venha trabalhar no nosso coração para que possamos alcançar aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha tirar de nós, que o Senhor venha voltar a ministérios que estavam parados, voltar a viver com intensidade aquilo que você já viveu antes, a sua vida que você já viveu antes com Deus. Você precisa voltar, Senhor, que em nome de Jesus encha os nossos corações nessa noite, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós viver. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor não permita que venhamos morrer sem ter vivido nada aqui nessa terra. Quando a gente parar para pensar, Senhor, eu não quero, quando eu parar para pensar e eu olhar para trás e tudo que eu vivi, eu perceber que eu não vivi foi nada. Eu quero desfrutar das boas coisas que o Senhor tem para nós, que o Senhor colocou para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja quebrado todo sentimento e todo pensamento de que aqui na terra nós só vamos passar por lutas e aflições e que nós não podemos desfrutar.
Nós vamos sim desfrutar daquilo que o Senhor propôs, daquilo que o Senhor entregou, começando a desfrutar da nossa própria família, começando por desfrutar dos nossos ministérios e dos nossos dons a quem o Senhor nos confiou, começando a desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, desfrutar da tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, e que possamos viver, Senhor, cada dia com o coração mais entregue ao Senhor, e que possamos viver e descobrir que na felicidade, que a felicidade mora dentro dos seus planos e dos seus projetos das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem foi abençoado? Gente, eu estava ouvindo essa palavra e de repente me veio um pão francês com muito queijo dentro. Palavra abençoada para nós, né, queridos? A gente tem que ser mais intencional em algumas coisas. Intencional. Isso que o Ariel falou, ele tem uma importância muito grande. A pastora Tássia lembrava um dia desse agora, de uma promessa que Deus tinha dado ao nosso pastor lá em Maceió. Foi isso? E que ele iria ser levantado e que Deus iria levá-lo a pregar nas nações e tal. E isso, de fato, ao passar dos anos, aconteceu. E aí ele foi, pregou, e quando voltou, ele deu um testemunho, né, de que foi bênção, mas que ele sentiu muito o fato de que havia um intérprete. Então ele não conseguia de fato trazer toda aquela palavra da forma como ele gostaria, porque ele não sabia falar inglês. E ele foi questionar, e Deus falou com ele: há quanto tempo eu te dei aquela promessa? E o que você fez depois daquela promessa? Nada. Só esperou a promessa chegar. Ele não procurou um curso de inglês, mas ele não tinha promessa. Para a gente entender um princípio, irmãos. Às vezes a gente tem uma promessa, tem algo que queima no nosso coração, mas a gente não faz nada naquele tempo entre a palavra que nos foi dada e o cumprimento da promessa. Deus disse que eu vou casar, começa a se preparar então. Deus disse que eu vou ser, comece a se preparar. Então, queridos, que essa palavra para nós hoje seja um despertar, seja um girar da chave, né, Ariel? Girar de uma chave para a gente ser mais intencional. Quero tanto ser usado por Deus, então vamos nos preparar. E o que é que você foi chamado para ser? Se prepare, vá buscar ouvir pessoas que já estão nessa área, seja intencional. Que Deus nos abençoe, amém, queridos? Antes, eu queria só que o Ariel desse uma palavrinha, não precisa nem você se assentar, mas porque talvez alguns que estão aqui não saibam, mas nós temos um projeto aí, os jovens e adolescentes têm um projeto. Não é só futebol, não é não? Não é só futebol. Então eu queria que o Ariel desse uma palhinha, como funciona isso. Talvez você seja alguém que queira, né, Jailton? Eu disse que eu não vou, porque tem duas coisas que me atrapalham. A luz, porque é à noite, então a luz me atrapalha a ver a bola. Então a lâmpada, né, a luz dos refletores pega e eu não consigo ver onde é que está a bola. Essa é a primeira coisa, as luzes dos refletores. E a segunda coisa que me atrapalha é a bola. Então, de fato, se tirar a bola, tudo vai bem. Como é que é, Ariel? Não é só futebol. Não é só futebol. Amém, irmãos. Esse projeto aí, né, os meus jogadores aí, né, o Isaac, é um projeto que nasceu aí no nosso coração e que tem sido um movimento muito legal, né? A gente se reúne todas as sextas-feiras, às 21 horas e 30 minutos, na quadra, e dentre outras coisas, a gente tem o futebol, porque a ideia do projeto é não ser apenas o futebol. O objetivo, a ideia é a gente levar
além do futebol, levar a palavra de Deus. Levar uma palavra, a gente sempre se reúne, a gente ora, a gente leva uma palavra, a gente fala sobre Jesus, a gente começa a conhecer as pessoas melhor, porque o futebol promove isso. Às vezes a pessoa vem aqui na igreja e você nunca conversou com a pessoa, chega no futebol, você conversa com a pessoa, você brinca, você ri, daí a pouco a pessoa está se aproximando, está conversando. Então é um projeto que assim, a gente já está aí, já está acontecendo, e é um projeto que está, assim, eu quero encorajar. Quem joga futebol aqui? Quem joga? Joga futebol? Então você está convidado, amanhã 21h30, eu vou pegar seu telefone e você está convidado a jogar com a gente amanhã. A Lu leva o Nicolas, né? Ela fica lá acompanhando, o Cris, e está sendo muito legal, uma experiência. A Mauri, lá, ó, meu jogador caro lá, ó, jogando com a gente. Então, irmãos, você conhece alguém que, pô, ele está precisando caminhar, está precisando de fazer amigos, procura a gente vai estar incluindo, que eu tenho certeza que vai ser bênção aí na vida dessas pessoas. A idade a gente está falando que é a partir de 13 anos, mas a nossa ideia é daqui a alguns meses a gente dividir, porque um menino de 12 anos jogando com um cara de 30, às vezes não dá tão bem. Então a nossa ideia é daqui a um tempo a gente ter de 12 até 16 e de 16 em diante. Mas isso aí é um futuro, né? Hoje a gente fala que é a partir de 13 anos para poder não ter aí esse risco de se machucar e etc. Lá no Cruzeiro, aquela quadra ali no centro de Contagem que tem ali, em frente à antiga FUNEC ainda, né? Ali, próxima ali naquela região. Isso, perto do Sacolão ali. Me procura, manda o endereço, tudo direitinho. Porque Deus, Ele dá ferramentas para a gente trabalhar. Muito tempo o futebol foi entregue para o diabo, foi dado para o diabo. O futebol é do diabo. Futebol é do diabo coisa nenhuma. O diabo nem joga futebol. O futebol é do Senhor. Foi Deus que criou o esporte, que a gente usa como ferramenta para poder alcançar, para poder criar relacionamentos, criar amizades. Então, pode procurar a gente aí, que vai ser bênção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha que bênção. Irmão Mauri está dando aula lá, né, irmão Mauri? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite, querido, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, esse tempo precioso que passamos aqui, de louvar, de adorar, de orar, de estar junto com os irmãos, de alimentar a nossa fé, de ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Pai, que tudo que nós vivemos aqui não seja desperdiçado com situações, com qualquer tipo de armação do diabo, indisposições, não, mas que venhamos a verdadeiramente, Senhor, absorver, viver e termos uma vida abençoada. Todos os dias que estivermos aqui, todos os dias que o Senhor nos der nessa terra, queremos ter uma vida que te glorifique e que tenha real um significado, não apenas para nós, mas para todos os que estiverem ao nosso redor. Obrigado por essa noite e que a Tua boa mão nos acompanhe de volta aos nossos lares em paz e segurança, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. O Senhor te abençoe. Domingo, querido, vem estar conosco às 18 horas, num culto abençoado, em nome de Jesus. Deus te abençoe.